Olá pessoas, tudo bom? Vamos continuando com a nossa saga Final Fantasy. E antes da gente ir para o Final Fantasy X, vamos colocar aí os adendos que ficou faltando, tá? Primeiro sobre Final Fantasy X Remake, Final Fantasy X, olha, Final Fantasy VII Remake, tá? Ele faz parte dessa nossa saga aí, então só ir lá e assistir a análise e juntar lá com a parte do Final Fantasy VII. Eles são praticamente uma continuação do outro ali de informações, só pegar lá para ver. Também faltou falar sobre os stats. Final Fantasy IX possui o maior número de stats de toda a franquia, exceto pelo Frog, que não está presente nesse jogo, devido a Kina comer sapos na história do jogo e não faria sentido ter personagens sapos no grupo. De status negativos, nós tínhamos Silêncio, Sleep, né, que é o dormindo, Poison, causava danos entre os turnos, Venom, que não deixava você controlar o personagem e além de dano de vida, tirava um pouco do seu MP. Nós também tínhamos Mini, que o personagem ficava pequenininho. E foram adicionados, além do Slow, que não voltava para a franquia, já fazia algum jeito do jeito que está nesse jogo, né? Que é aquele tradicional, que a barrinha enche mais devagar. Nós também tivemos 3 novas status que só tem neste jogo até então, que é o Trouble, que impedia você de ganhar XP e também de você upar algumas habilidades. Nós tínhamos também Freeze, que paralisava o seu personagem. Se ele tomasse qualquer dano, ele morria instantaneamente. E Hurt, que ele ficava meio que pegando fogo e poderia mexer o personagem, mas qualquer movimento que você faça ou dano que ele tome, ele morre instantaneamente. O jogo também contava com o Zombie, né? O status zumbi, que não permitia você, além de ganhar XP, também quando recuperasse vida, tomava dano. Lançado em 19 de julho de 2001, Kitase estava de volta para trabalhar como diretor desse jogo. Em Final Fantasy X nós temos Tidus, o nosso novo protagonista, agora com umas diferenças muito grandes dos nossos protagonistas anterior. Naquela linha de ou o protagonista é fechadão, ou o protagonista é RueBR, ou é uma mulher B10, e vocês vão ver que não foge mais essa regra, tá? A gente tem agora o Tidus, que é um moleque piranha, né, um malandrão. Começa a história, Tidus vive em uma cidade onde ele é um jogador profissional de blitzball, um esporte que só existe no jogo, onde basicamente eles jogam para fazer gols, como se fosse futebol, porém dentro d'água. Um pequeno adendo, né, é que todo mundo respira dentro d'água nesse jogo, tá? Deve ser provavelmente uma magia ou algum efeito de campo. A gente já teve em Final Fantasy VII uma matéria que permitia respirar embaixo d'água, então a gente tem precedência para entender mais ou menos o que é aquilo ali. Tidus teve seu pai desaparecido, não sabe onde ele foi parar. Isso criou um rancor nele com o seu próprio pai. E aí, agora ele não tem mais sua mãe. E ele vai pro torneio. Ele é uma estrela na cidade. Quando de repente aparece uma criatura que nós conhecemos como Sin. A tradução seria pecado. O Sin ataca a cidade e, no meio do ataque, o seu mestre e amigo de seu pai, Auron, aparece para ajudar Tidus e dá a ele a sua espada. Um detalhe, tá? A espada do Tidus, se vocês repararem, ela tem um formato meio de arpão, que faz referência ao fato dele ser da água, ser meio que um pescador. Essa toda a simbologia que tem em Final Fantasy X, ela é bem grande e vasta. E se você for pegando as minúcias dessa simbologia, você vai ver que é bem grande, né? Nós temos o Tidus aprendendo, ele acaba sendo levado pelo um turbilhão criado pelo Sim, e quando nasce numa área destruída. Nasce no sentido de aparece, tá? Numa área destruída, com o decorrer ali dele procurando ajuda ou procurando alguém, ele encontra uma menina misteriosa que nós descobrimos futuramente que é a Rico. E não adianta nem você falar, tá? Porque o personagem mais da hora desse jogo é a Rico, ela é um personagem diferenciado. Ela faz parte de uma raça chamada de Albed. Esses que são os primeiros a aparecerem como humanos não humanos na série Final Fantasy, porque lembrando que Final Fantasy não tem elfos, tá? Nem anões, nem nada do gênero. Final Fantasy sempre fugiu daquele padrãozão de espécies e tem as suas próprias raças, espécies e criaturas próprias. Voltando, através dessa menina, ele acaba se encontrando
em meio a uns caçadores de relíquias, né? E acaba se perdendo novamente no mar e vai parar numa ilha. Nessa ilha ele conhece o Aka, também um jogador de Blitzball, e ele acaba conhecendo o resto do grupo, que é a Lulu, a Yuna e o Kimari, né? Esses são os outros 3 personagens, junto com os demais personagens. O Aka, Riku, Auron e o Tidus formam o grupo do jogo. Esse é um grupo meio diferentão, a gente tem 7 personagens no grupo, mas eles são muito bem balanceados e apesar do sistema de evolução que a gente já vai falar daqui a pouco, eles têm muita personalidade tanto na jogabilidade quanto na história. Yuna é uma summoner e o objetivo dela é se conectar a todas as invocações e com isso se tornar a próxima summoner que vai derrotar o Sin. O pai dela fez o mesmo trajeto anteriormente e nós descobrimos no decorrer do jogo que o Auron também foi um guardião dos Summoners. Os guardiões dos Summoners, cada um deles tem uma quantidade meio que alta, né? E aqui vem uma característica que ninguém muito fala por aí, nem reparou, é que a história de Final Fantasy X ela tem muita conexão com a jornada para o oeste. É aquela história, né, do rei macaco, do monge indo até o rei e tudo mais, que também é referência para Dragon Ball e mais um monte de histórias que tem referência no mesmo esquema, na mesma conexão de contatos. Apesar de fisiologicamente os personagens não parecerem com os citados na história, ela tem muito da poesia chinesa. Para quem nunca ouviu falar sobre poesia chinesa, elas tratam muito mais a dor e a perda como algo importante no trajeto das pessoas. Você perder alguém, alguém morrer, perder alguém da família, é algo importante para você se tornar uma pessoa melhor e aceitar o destino que foi lhe guardado a vida toda. Essa é uma temática um pouquinho assim que nem todo mundo gosta, porque aceitar a realidade é algo muito diferente do que a maioria das pessoas está acostumada. Então, qual que é o ponto mais alto da história? Tidus veio de outro tempo, na verdade, e ele descobre isso durante a história e Zanark foi-se embora. A cidade onde ele cresceu e era uma coisa não existe, não se sabe o que aconteceu e aparentemente ele está 500 anos no futuro. Ele resolve se tornar um dos guardiões da Yuna até descobrir que na verdade ela está indo para a morte, já que o Summoner, quando ele faz o grande summon, ele morre. Uma das coisas importantes, Tidus é bem infantil e idiota em boa parte do começo do jogo. Porém, o seu desenvolvimento entre custo, perda e peso na sua própria personalidade e sobre quem ele quer ser e quem ele quer proteger é uma das melhores coisas que a gente tem em Final Fantasy X e é onde o roteiro dele brilha. Nós temos bons desenvolvimentos, nós temos o Auron sério e não querendo falar do passado. Nós temos a Rico, que ela é discriminada, então o jogo também fala sobre discriminação, sobre achismo. Nós temos pessoas que acham que o mundo tem que ser daquele jeito contra pessoas que acham que eles estão errados e a gente tem que lutar para mudar. E também eles falam sobre as máquinas, né, que é chamada de máquina na história, onde teoricamente o Sim vem atrás da população por causa disso e na verdade não é. Tudo isso vai ser desenvolvido ao longo da história, com várias raças aparecendo, motivações, e os summons são um grande ponto-chave da história. Sim, Final Fantasy VIII, o GF, ele fazia muita parte do nosso gameplay, visualmente falando. Aqui ele faz muita parte da narrativa. Nós teremos Shiva e Frit, novamente voltando para o jogo. Ixion é um cavalo, ele é de mitologias assim, nórdicas em geral, tá? Ele não é especificamente de uma mitologia só. E foi bem recriado para esse jogo. E ele é um dos mais bonitos dos summons que a gente tem. Nós também temos Bahamut voltando aí para brilhar. Um dos mais legais do jogo, diga-se de passagem. Além disso, nós teremos também Anima, que aparece. Ela é meio que inspirada no Tormento Mortal. Seria um dos lugares de sofrimento do inferno, tá? E Mago Sisters, que a gente teve lá no Final Fantasy IV, um boss muito fantástico,
e é um personagem extra para você pegar, tá? Nós temos summons extras nesse jogo que mudam bastante a nossa apresentação para os summons, ou seja, nós temos coisas extras a se fazer durante o jogo. Nós teremos Yojimbo, inspirado em samurais japoneses e tudo mais. E nós teremos o Valeflor. Esse daí foi totalmente criado para Final Fantasy X. E ele é lindíssimo, muito charmoso e diferente. No decorrer da história, nós teremos desenvolvimentos secundários com um grande vilão, entre aspas, do jogo, que é o Seymour. O Seymour, ele é um summoner, porém, dentro de Final Fantasy X, nós temos o conceito de Send. O que é Send? É você enviar a alma das pessoas de volta para o lugar de onde elas vieram, ou seja, permitir que as pessoas morram, né? No decorrer da história, nós descobrimos que Seymour já morreu e agora ele é tipo uma invocação de uma alma e ainda não foi enviado. Ele tem muitos aspectos que fizeram Sephiroth virar um grande vilão na história, então ele tem várias formas, mutação e tudo mais. Porém, ele não chega nem perto do grande vilão que Sephiroth foi em Final Fantasy VII. E ele também não tem muito propósito no decorrer perto do final do seu arco dentro da história. Isso não tira o brilho, já que o grande vilão e a grande motivação de toda a história se dá no final do jogo, que eu não vou dar aqui para spoiler, mas vou ter que dar spoiler para o segundo jogo, que Final Fantasy X teve sim uma continuação. Essa que muitos fãs odeiam mesmo, porque ela realmente não tem muitas coisas boas. No sistema de evolução de Final Fantasy X, antes da gente ir pro 10.2, nós temos o Sphere Grid. Os personagens ganhavam pontos passando de nível o seu ponto de esfera, e aí você poderia ir comprando esses passos no ponto de esfera. Cada personagem estaria em um ponto diferente de uma grande tábua de esferas, podendo aumentar status específico e ganhar habilidades específicas da forma que você desejar. Alguns personagens completavam rapidamente o focado neles e outros demoravam um pouco mais. Cada personagem tinha um foco base. Entre eles, Tide seria um personagem de velocidade, Aaron, um personagem de força. Nós temos Kimari, que ele é o nosso mago azul, então ele vai ter magias mais generalizadas a esse gênero, mais focadas nesse gênero de mago azul. O Aka seria o nosso personagem de range, né, alcance. Nós temos também a Lulu, que seria a nossa maga negra, a Rico, que é nosso Tiff, e a Yuna, que seria a nossa maga branca. Todos esses personagens são muito bem elaborados e com habilidades muito úteis. Mas nem preciso dizer que Bahamut, você pegou o Bahamut e você zera o jogo, porque a Yuna fica muito overpower com os sumos dela. Principalmente Mago Sister, que também é outro absurdo de poderoso. Apesar do desbalanceamento em questão disso, cada personagem, mesmo podendo completar toda a aba, ele ainda assim terá suas peculiaridades e personalidades muito bem definidas. Você terá cada um deles com personalidade em batalha e não só durante o jogo. Nem preciso dizer que o Sim vai ficar aparecendo em vários momentos do jogo e a gente vai ter que ir enfrentando ele aos poucos até entender exatamente o que ele é. Ao final do jogo existem summons extras para enfrentar, que são a versão do summon só que Dark. Se você está jogando Final Fantasy X pela primeira vez, gostou aqui o que ouviu, foi jogar, saiba que Final Fantasy X, esses summons são extremamente difíceis de derrotar e você vai precisar treinar muito para poder matar eles. Mas como eles não são obrigatórios, não é considerado uma parte do grind, é um extra, é aquele famoso busque e ache que Final Fantasy sempre tem. Vamos para Final Fantasy X-2.
Lançado em 13 de março de 2003, que ainda estava na produção. Spoiler, você pode pular em uns minutinho, né? Tidus, no final do game, morre, junto com Auron. Porém, se você fizer tudo certinho, aparece o Tidus ainda vivo. O que aconteceu? Sem explicar muita coisa, Yuna agora não é mais uma Summoner, virou uma Sphere Hunter. No mundo de Final Fantasy X-2, as Spheres que a gente usava para upar agora são equipáveis. E cada uma delas vai dar uma classe pra gente, sendo que cada uma das 3 personagens jogáveis possui uma esfera própria. Além da Yuna e da Riku, voltando para nosso time, nós teremos a Pen, que ela é o personagem mais badass que tem em toda a franquia assim, de personagem feminino. Porque ela tem cara de mal até quando ela tá como maga branca. É incrível. No desenvolvimento da história, Yuna vai atrás de uma falsa Yuna que está usando umas esferas para se passar por ela. A esfera também, aparentemente, gera a habilidade de você se fantasiar de outros personagens. Um grande diferencial é que você poderia escolher para onde você quer ir e desenvolver a história, por assim dizer. No contexto da primeira história, fala sobre uma suposta summoner chamada Yunalesca, que seria Yuna descendente dessa Yunalesca, e ela seria uma das primeiras summoners. A gente chega a derrotar ela em Final Fantasy X-1. E agora, aparentemente, a Yunalesca também tinha um Tidus da vida, e também está andando por aí fazendo merda. Yuna também vai encontrar os Summons, porém agora você não vai usar eles e vai se enfrentar porque eles aparentemente estão corrompidos. Você revisitará praticamente todos os cenários do primeiro jogo com alguns lugares novos e os inimigos estarão espalhados pelo jogo. Sendo assim, você pode enfrentar inimigos extremamente poderosos ainda quando o seu nível baixo, o que incomodava um pouco se você não sabia para onde ir a primeira vez. O jogo ainda tinha vários minigames, alguns um pouquinho irritantes e difíceis, desnecessariamente difíceis, para falar a verdade. E o final dele era basicamente se tivesse cortado um pedaço do final e conectado lá em Final Fantasy X, era melhor do que ter feito esse segundo jogo. Ele é realmente muito desgostoso pela crítica e os fãs também não são muito fãs dele. Ele mudou para um sistema de evolução onde você passava de nível e, dependendo da sua grid, você podia upar outras habilidades que você ia tendo que pegar com APs, né? A gente não tinha esse sistema, a gente tinha grid, agora a gente passa de nível e upa com AP. Demora muito para você habilitar todas as habilidades e para você achar todas as esferas do jogo e juntar todas elas é quase impossível sem um detonado, porque elas são muito específicas e exigem muito do jogador paciência e a tentativa e erro, já que várias estão atrás de minigames extremamente complicados de se ganhar e ganhar essas esferas. O final é decepcionante e é um dos Final Fantasy assim, mais mal vistos dentro de toda a franquia. Se você é novo na franquia Final Fantasy, está começando agora, não recomendo que jogue, porque vai se decepcionar muito. Ainda para o PlayStation 2 também saiu Final Fantasy XI. Esse, que era online e poderia ser jogado online, ainda assim no PS2. Sim, dá para jogar no PS2. Saiu também para PC, com várias expansões, só que a jogabilidade dele era bem ruim para a época e ele era bem genérico na questão da história, sendo aquele negócio de heróizinho para salvar o mundo e as DLCs acrescentavam apenas só summons e inimigos. O visual já era bonito e muito do que apareceu nele foi reutilizado em Final Fantasy XIV, que a gente vai falar só na parte do Final Fantasy XV. Como essa parte aqui ficou muito menor do que eu esperava, vamos já direto para Final Fantasy XII, porque vai caber aqui. へえ出たんだどれ
え？ファイナルファンタジー12ポーション3月7日発売. Lançado 16 de março de 2006, agora com Ito de volta para a produção dos jogos. Final Fantasy XII mudando o sistema, mas ainda no PlayStation 2, nós poderemos andar pelo mapa e os inimigos estariam lá e nós poderíamos atacá-los e vencê-los. Todos os sistemas por turno, porém agora um turno mais dinâmico, onde enchia uma barra e o nosso personagem faria uma ação. Nós também poderíamos usar itens, quando não em batalhas, para poder se curar e se recuperar. O sistema de dinheiro do jogo foi alterado, nós não ganhamos mais por luta, e sim por itens dropados pelos inimigos, e nós poderíamos vender esses itens para ganhar dinheiro em troca. Outro ponto forte também de Final Fantasy XII foi a sua trama. Nós começaríamos com o Van, que o design original dele era muito melhor do que essa versão que ficou, mas os outros personagens compensam bastante, principalmente a Lady Ashe, que é de longe o melhor personagem da história, com toda a trama dela ser uma princesa que está lutando contra o seu próprio império e todo o desenvolvimento da trama em cima de uma guerra que não deveria nem ter acontecido. Rabanastre sofreu uma guerra e muita gente morreu, inclusive o pessoal da realeza, incluindo o irmão do Van e o esposo da Ashe. Dentre eles está acusado como assassino que matou esses dois, Bash. Porém, o que ninguém sabia é que o Bash na verdade tem um irmão gêmeo e esse sim matou esses dois. O Bash então luta para provar sua inocência, o Van para impedir as pessoas que mataram o irmão dele de causar mais destruição, Ashe para libertar o seu reino, e nós temos Penelo que só vai junto por causa do Van e acaba se entretendo na história do grupo e achando que também é a obrigação dela tomar alguma atitude, e Balfir e Fran, que meio que não tem muita escolha e acaba se metendo na confusão, porque eles também são procurados, então é melhor estar junto com um grupo do que sozinho. Balfir, na verdade, gosta das pessoas, principalmente do Van e da Ashe, e a Fran, como é sua amiga, não vai deixar ele na mão. Ao longo da história, nós somos introduzidos a uma coisa que só existe nesse Final Fantasy, que é o Nepheside. Ele é uma essência que os humanoides, que são aqueles humanos com parte meio animal, que estão conectados aos monstros também, possuem uma aura interior e o conceito de Nepheside aumenta as suas habilidades e forças. Durante a história, nós enfrentaremos o Império de Rabanastre e nós enfrentaremos o grande vilão da história, de formas diferentes, não diretamente, o nosso Vayne Solidor, um dos vilões mais icônicos da franquia, com uma personalidade totalmente deturpada e com um posicionamento político totalmente cruel e sem escrúpulos. Ele não liga para as pessoas, ele não liga para ninguém, a não ser ele mesmo. O seu irmão, o Lars, vai ajudar a gente, e nós teremos outros personagens que ao longo da história irão ou se juntar contra nós ou se virar contra nós. Dentre esses personagens nós teremos os Judds. Os Judds na verdade são super soldados de elite, treinados e capacitados para caçada contra alvos específicos. O que eles não sabiam é que os nossos personagens teriam a capacidade de derrotar esses Judds. Os Judds são conhecidos por derrotarem o exército inteiro sozinho, então realmente é um feito muito grande, o que chama a atenção de Vayne, e ele vai atrás de vingança. Junto com isso também teremos o Dr. Seed, mais um aí, que também irá tentar usar o Nepheside para ganhar poder. Os summons do jogo são totalmente diferentes de todos os outros, tá? Nós teremos neste jogo os Espers. Antes de falar dos Espers, vamos falar um pouco do sistema do jogo. O jogo em si recebeu várias versões, né? Uma normal, uma internacional e atualmente uma remake que pega essa versão normal e faz a versão que nós conhecemos, que é o Zodiac Age. E eu vou falar diferenças entre todas elas, tá? A primeira, nós tínhamos o sistema de batalha, por turno, selecionava. Cada personagem poderia habilitar todas as armas, itens e equipamentos do jogo através de um sistema de licença. Você ganhando os pontos, você ia avançando ele para licença, tendo a possibilidade de obter todas as licenças do jogo e aumentar muito a capacidade dos seus personagens. Já que você poderia fazer isso, era extremamente difícil algumas batalhas, já que os inimigos tinham extremamente força, habilidade
e alguns efeitos absurdos e surreais contra os seus personagens. Pouco tempo depois foi lançada uma outra versão internacional, que essa trazia uma licença reduzida com classes. Cada personagem poderia habilitar 2 classes e dependendo dessas classes nós teríamos licenças próprias, diminuindo um pouco assim a dificuldade do jogo, ainda assim um pouco difícil e trazendo algumas novidades ali em batalha. Na terceira versão nós teremos esse mesmo sistema, que é chamado Zodiac System, e também nós teremos o Trial, esse que adiciona inimigos que eram para estar no jogo original, mas nunca foram adicionados, incluindo os 5 juízes do jogo. Além desses personagens icônicos, nós também ainda recebemos uma versão chamada Revenant Wings, que era para o portátil. Lançado em 26 de abril de 2007, dirigido por Motomo Toriyama. Esse que era mais focado em jogos portáteis e não em jogos para consoles. Essa daí a gente só vai dar uma pincelada em cima porque ela não é canônica e ela contaria a história depois do final do jogo. Porém, o final do jogo é super em aberto quanto ao acontecimento e esse ignora totalmente esse final. Ele é um Tower Defense, onde a gente criaria minions para atacar e defender as áreas e indo passar contando a história dos reinos dos seres alados. E também teríamos um personagem andando de skate, que não faz sentido nenhum para a narrativa de Final Fantasy XII. Dentre os Espers, nós tínhamos 13 Espers, tá? E eles eram muito diferentes dos Summons que nós estávamos acostumados. Porém, se vocês ouvirem os nomes, vocês vão lembrar. Lá em Final Fantasy Tactics, eles foram apresentados, porém com outros nomes, né? O Belias de Gigas, lá no original foi apresentado como velhos, e aqui nós temos todos eles, tá? Teremos o Belias de Giga, que ele é o Diaris, elemento fogo. Nós teremos o Mateus de Corrupt, ele que é do elemento gelo e é de peixes. Teremos o Zarela, o Serafim da Morte, também apareceu lá, eu estou indo pelos que apareceram, que é de gêmeos e tem o elemento morte. Ele é de gêmeos, se você reparar, ele é 2 inimigos num só. Teremos Zeromos, o Condenador, ele é de câncer e a habilidade dele é gravidade. Hashmal também apareceu lá, só que lá ele era um leão mesmo, aí ele parece mais uma galinha de terra, alguma coisa assim. Portador da Ordem, ele é de leão e o elemento dele é terra. Além disso, temos o Chukline, o impuro, que é de escorpião, e seu elemento era veneno. Agora, alguns que não tínhamos no original, mas que também tem referências escritas na história de Final Fantasy Tactics. Temos o Jazai, o Invocador, que é de Sagitários, e sua habilidade é alma, tá? Se vocês verem, ele parece um centauro. Fanfrit, a Névoa das Trevas, ele que é de Aquários e seu elemento é água. Tínhamos Êxodos, o Julgador, ele é de Libra e ele parece mesmo uma Libra, assim, vocês vão ver aí. E ele é neutro, tá? É o elemento do jogo lá, é o Éter, é o Nepheside, esse é o elemento dele, né? Temos o Cal, a roda andante de touros, e ele é o elemento vento. Além deles, ainda tínhamos 2 secretos. Um é a última, o Alto Serafim, que é o boss final de Final Fantasy Tactics, que representa a Virgem. Seu elemento é Holly. E temos Zodiac, o arauto do Guardião dos Princípios. Ele que seria o de 13º. E seu elemento é Trevas, tá? Lembra que ele não é o 13º de verdade, porque lá em Final Fantasy Tactics a gente tem o 13º, né? 13º inimigo lá no Final Fantasy Tactics a gente tem eles. Você tem que vencer praticamente todos eles em batalha para poder liberar eles, e todos eles são extremamente difíceis, principalmente porque é a primeira vez que você vai enfrentar alguns deles, você ainda não tem condições de enfrentar. Porém, o design desses personagens são fantásticos, né? Além disso, o jogo conta com um sistema de caçadas, onde você, conforme vai avançando na história, e níveis também, fazendo algumas caçadas, vai liberando monstros únicos.
Um dos grandes diferenciais desse jogo são as variações de cor, tamanho e também ataques e elementos de cada criatura. Criatura morta, criatura viva, brilhante, transparente e por aí vai. A quantidade de inimigos é extremamente grande, mesmo que sejam várias cores de vários bichos diferentes. Dentre os bichos aí, fica citado o Yatsmafasashal, que eu não sei falar o nome dessa criatura. É um dragão com simplesmente 14 barras de vida para você matar. E ele é um dos bichos com mais vida na história inteira de Final Fantasy toda, tá? Para você ter uma noção, se você der o limit break do jogo, que é o Kicking, no máximo fazendo 25 hits, que é mais ou menos o máximo que você consegue fazer, ele não toma nem 3 barras de vida. O bicho é extremamente agressivo. O Kicking também é um show à parte, é um pouquinho complicado, não é tão simples que nem os outros limit breaks dos jogos anteriores, né? Um adendo aqui, Final Fantasy X, o limit break dele é muito genérico em questão de ser habilidades que você aprende e usa. Então ele nem vale a pena muito citar, e no 10.2 não tem. Já nesse aqui, o Limit Break ele é fantástico. O que em cada nível, são 3 para cada personagem, vão ter animações muito maravilhosas, com ataques fantásticos, que você teria que apertar uma espécie de roleta e ir usando os que forem saindo. As partidas habilidades contidas no jogo, você deveria comprar ou encontrar ela em itens de lugares específicos, onde você pode tanto ou achar um item, com até itens secretos que só podem ser achados em certas condições de itens e efeitos. O jogo contava com uma história bem intrigante e que trazia o jogador a entender mais do mundo, onde ele narrava mais sobre aquele mundo. Então a narrativa é muito mais sobre o universo que se passa e não sobre os personagens ou personagens secundários. Algo que normalmente ficaria ruim, mas como a imersão no mundo dos personagens andando, conhecendo os mapas, os ambientes que são muito variados, com tempestades, clima mudando, chove, sol, chuva, escuridão, ventania, tudo isso traz ao jogo uma imersão muito grande e um interesse muito grande em saber como esse mundo é e como ele funciona. O jogo também recebeu, na sua última versão lançada do remaster Zodiac Age, uma possibilidade de você fazer o jogo 3 vezes mais rápido, o que era excepcionalmente fantástico, tá? Você lutar nas lutas 3 vezes mais rápido ajuda muito a você treinar ou até mesmo tentar farmar uma arma específica ou um equipamento específico de um inimigo que está difícil de fazer no original, agora ficou um pouco mais fácil. Com uma pegada mais cyberpunk, né? Com personagens com um aspecto mais antigo, aquela pegada meio de pirata espacial que nós tínhamos em alguns outros jogos, agora ficou bem mais aparentada. Inclusive o Balfir é um Sky Pirate, né? Um pirata dos céus. E aqui nós temos cidades flutuantes, nós temos naves espaciais, tudo isso ainda assim com aspecto meio antigo. O steampunk desse jogo é um dos mais legais de toda a franquia e um que teve um desenvolvimento mais bem feito. Apesar da história não ter ido para lugar nenhum no final das contas, nós ainda temos outros jogos que se passam aqui, como Tactics e Vagrant Stories. Inclusive, vários personagens do Tactics em arquivos secundários são citados como o Oran, o cara que conta a história lá no original do Tactics. Então é isso. É isso que eu tinha para falar hoje. A gente vai deixar para semana que vem Final Fantasy XIII, esse que vai dar um trabalho, porque é a história mais confusa, tanto que nem o criador dela sabe direito como ela funciona. Então falou, valeu, até mais, fui.